Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe grandemente sua vida. E que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração nessa aula que eu vou dar hoje. A aula que eu vou estar dando hoje é ministrando ainda a continuidade que eu não consegui ministrar o ano passado. É essa videoaula aqui, ó, do Sermão do Monte, que é o valores do reino de Deus levando o Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. É uma aula de excelência. E que você já possa descer aqui embaixo, se inscrever, ativar a notificação de todas, para quando eu tiver postar mais vídeo, vocês receber a notificação que vier mais vídeo. Dá o like, dá muito like, compartilha e comenta bastante, que você possa ser muito abençoado. E a aula que eu vou estar ministrando do segundo trimestre de 2022, que eu não consegui ministrar o ano passado, é esse daqui, ó, Sal da Terra e Luz do Mundo. Já queria pedir que você tivesse a revista do segundo trimestre, acompanhasse aí. Sal da Terra e Luz do Mundo. Vou ler o texto áureo para vocês. Texto áureo. Vocês, sal da terra, vocês, sal do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Aqui nós já percebendo nesse texto de Mateus 5, Sermão na Montanha, nós somos sal da terra e luz do mundo. Então a gente nunca deve entrar em terra, mas sim ser luz no mundo, que andar em sal, que o sal tem sabor para salgar. E o sal é aquele que tempera. O que quer dizer sal na Bíblia? É aquele que dá gosto, que a pessoa tem valor de você, valoriza você. E o luz é aquele que vê a luz na sua atitude, na sua fase, e vê que você tem luz e não busca as coisas erradas, mas sim as coisas perfeitas, corretas e embaixo da santidade dos caminhos de Deus. Verdade prática. A influência do cristão na sociedade é inevitável do ponto de vista bíblico. O mundo não se pode estar diferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Aqui nós aprendemos, irmão, nessa verdade prática, que o mundo é pecaminoso, o mundo é soberbo, e a gente deve influenciar como cristão na sociedade inevitável do ponto de vista bíblico. A gente deve praticar o que a Bíblia diz. Todas as nossas atitudes que nós vamos fazer, nós temos que dar atitude conforme a Bíblia Sagrada. O mundo não está diferente aos verdadeiros seguidores de Cristo, que o mundo está diferente, né? Tá no pecado, tá na solidão, tá no pecado que não leva o pecado que não leva ao céu, que leva ao inferno. E a gente deve ser diferente aos verdadeiros seguidores de Cristo, que somos nós cristãos. Leitura bíblica em classe, gente, acompanhe na sua revista se você quiser. Tá lá em Mateus 5, 13, verso 16. Vós sois sal da terra, e se sal for insípido, com o que se haja de salgar, para nada mais presta, senão para lançar fora pisado pelos homens. Aqui é a nossa atitude, né? Se a gente não for sal e a gente perdemos gosto na palavra, que é perder o gosto na palavra, na oração, na busca ao Senhor nosso Deus, a gente é pisado e jogado fora pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aqui nós aprendemos nesse verso 14 que a gente somos luz e a gente não deve esconder nossa atitude errada sobre a cidade edificada sobre um monte, que é ao monte da estrutura, né? Na nossa estrutura de fé, nossa herança eterna, que é sobre o monte. Verso 15. Nem acende a candeia e se coloca debaixo de alqueire, mas no velador e dá luz todos que estão na casa. Aqui aprendemos no verso 15, gente, que não se acende uma candeia, porque é a verdadeira identidade do cristão, né? Como vai abordar nessa lição, que lição 3, a verdadeira identidade do cristão. Muito bom. Mas o velador e
dar luz a todos que estão na casa, que a gente deve ser hoje, influenciar como discípulo, né? Se é onde for. Verso 16, Mateus 5, verso 16. Na leitura bíblica em casa, acompanhe a gente. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aqui a gente deve buscar a nossa obra perfeita. A gente não é salvo pela obra, mas sim pela fé. Mas aqui Jesus está dizendo que é constante salvação, né? Que a gente deve ser luz aonde nós for diante dos homens, diante de todo mundo, para que vejam bons nomes e glorificam o nosso Pai que está no céu. Muito bem, gente. Muito obrigado. Gente, se já está acompanhando até aqui, se inscreva, dá o like, comenta, compartilha, ativa todas as notificações para quando eu postar mais vídeo novo, se seja notificado. Introdução da revista. Nessa lição enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta dominar ser cristão, mas sim fazer diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tornaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância do seu discípulo. No mundo, o sal é a luz, como está ilumina lugares de trevas. É que ela tempera, conserva o alimento, são chamados a influenciar o mundo atual. Aqui nós aprendemos, gente, nessa introdução, que o sal tem sabor para temperar e a gente deve influenciar como cristão, né? Ser um cristão verdadeiro diante da palavra de Deus, enfatizar um papel de sal e luz. Não aprender nessa lição, né? Vimos nessa introdução aqui, né? Que enfatizar o papel de sal e luz é um dever do cristão como no mundo deve fazer, né? O dever um cristão deve fazer no mundo. Ponto 1. O sal tempera... Não, perdão, gente, falei errado. Não é ponto, é tópico 1, o sal tempera, e de ponto 1, definição. Palavra-chave, como vocês podem ver aqui na lição, é influência, aqui ó, influência. Tá, definição, ponto 1. Na Bíblia, a palavra sal aparece como um substância branco usado para temperar. Aqui é para salgar, né, temperar a comida. E aqui vai usar nessa lição também, eu já dei uma vida antes, que a gente colocar muito sal não tem como comer, que fica muito ruim, dá uma substância super ruim. E faz mal também muito sal, né? E era usado como remédio conservante naquela época e sempre usa até hoje. No grego bíblico, remédio conservante no grego bíblico, aqui a referência como usado no tempero está lá em Jó 6, Jó capítulo 6, verso 6, Marcos 9, 50, Ezequiel 16, 4. Acompanhe depois na sua Bíblia. No grego bíblico há pelo menos quatro significados para a palavra alas. Substantivo neutro para sal. 1. Como tempero. 2. Como substância fertilizante para a terra arável. 3. Aqui é a tempera para comida e para substante para a terra arável, que eu acho que é para usar pelas plantas, né, eu acho. E pelo neutro natural, que é o substante do sal que faz nas coisas, né? Como substante conserva os alimentos na deterioração. 4. Ele conserva também, deixa durar mais tempo. Quando a pessoa faz a carne, ela enche de sal, ela empana inteirinho de sal, vai assar. Depois que ela assa, ela tira tudo aquilo sal, a carne fica desmanchando. Como substância, que eu já li. Como sabedoria e graça no discurso. Colossenses 4:6. Tópico 2. A importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Jó 6:6. Essa função simboliza
a vida moderada e equilibrada, de modo que traz uma ideia boa influência dos crentes sobre o mundo. Outra função do sol é preservar o alimento da deterioração, quando não havia tecnologia na refrigeração. Aqui aprendemos até aqui que é importante o sal, que o alimento era deterioração para aqueles que eles faziam no antigo. Eles colocavam alimento com. Eu falei, né? Empanava carne como deixar vários dias ali para depois consumir. Deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se na carne. Você viu como que eu falei? Usava na carne. Esfregando o sal, deixando-a na salmoura. Porque salmoura, né? Para deixar mais tempo, para durar mais. Essa função traz ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados num mundo em progresso que apodrecimento moral e espiritual. 1 João 5,19. Tópico ponto 3. O cristão como sal. Como os cristãos devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual? Lucas 14, verso 34 a 35. Nesse aspecto, o cristão deve expressar valores morais e espirituais no Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não se esqueçamos, portanto, de uma nossa identidade verdadeira na relação que temos com esse mundo, de acordo com as palavras de nosso Senhor. Vosso eles salvam terra. Vou ler a sinopse também para vocês, esse ponto tópico, que é esse tópico aqui. O sal tem funções respectivas: dar sabor e conservar os alimentos. A luz dessa imagem são chamadas a sociedade. Ele aprende que nem na forma no tópico 1, que é na introdução, que o sal tem valor e sabor para conservar. Nós, como cristão, chamamos só de influenciador do cristianismo na sociedade. Tópico 2. Luz e ilumina lugares de trevas. Tópico 1. Ponto 1, aliás, a gente perdeu. É porque eu erro assim, sabe? Porque na revista é tópico e ponto. Aí quando eu falo tópico, eu entendo o ponto, entendeu? Mas eu já tô corrigindo aqui pra vocês. Ponto 1. Conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes, própria estrelas refletida, lua, planetas e técnica, que traz claridade e por isso é capaz de iluminar o objetivo, torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite o fogo e espanta a luz, enfim. A luz ilumina tudo, portanto não deixa lugar em trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente, porque a luz é Deus, né? Porque lá no começo do mundo, quando ele criou o céu e a terra e fez luz, e haja luz e houve luz, e espanta, e a lâmpada emite luz, fogo espanta a luz, enfim. Ele aprendeu nesse ponto que a luz tem poder pra carinha conforme acendendo, porque dentro da luz assim, tipo uma expressão de fogo, né? Hoje eu vou dar uma resumida aqui pra vocês, sabe? Se você já tá gostando, dá o like, compartilha e comenta. Se inscreva também para ajudar no meu canal. Ponto 2. O cristão como luz. A palavra de Jesus não há dubiedades. Observe que ela não disse: vós devereis ser luz, mas sim vós sois luz. Porque a gente não deve ser luz, mas sim nós somos luz como cristão verdadeiro, que é a palavra de Deus.
No reino de Deus, o que espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus família são as boas obras produzidas a cada um de nós. Essa obra característica pelos atos de amor e fé manifestam na vida do crente por meio do testemunho verdadeiro diante dos homens. João 15:8, 1 Pedro 2:12. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e glorificam a Deus. Porque as nossas obras devem ser conforme a luz, fazer tudo na vontade de Deus e ser uma obra perfeita e agradável diante a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristão como luz, a palavra de Jesus, gente. Eu já falei, né, que a gente não deve ser luz, mas nós somos luz. Como se diz assim. Ele não disse, devereis ser luz, mas sois luz. Ponto 13. Várias em trevas. Quando dizes que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, diz referir a impossibilidade de esconder o brilho da luz. Como eu disse, né? Esconder o brilho da luz, a gente deve mostrar o brilho em todo lugar que a gente vai. No reino de Deus, cada crente é a luz que brilha no mundo, o tempo todo. Nesse sentido, a natureza, quem passou pelo novo nascimento, espalhar a luz por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para que qual foi chamado, fazendo dar luz intermédio da boa obra. Marcos 4:21, Lucas 8:16, Mateus 5:14-16, versículo 14. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica, né? Que é muito boa. O cristão não pode manter sua vida como useiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que fortalece. Mateus 5:4-7-5. Porque o cristão não pode intermedir pela própria força, mas sim porque a gente não deve fazer as coisas pela nossa carne, pela nossa força, mas sim conforme a nossa vontade. O Espírito Santo tem na nossa vida, conforme por meio da graça e revelação de Cristo Jesus. Sinopse 2, vou ler aqui para vocês. A luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e se glorifiquem a Deus. Aqui nessa sinopse aprendemos que a nossa obra deve ser conforme a imagem e somos convidados para ser por meio de sincero testemunho. Aqui nessa sinopse, gente, eu vou resumir essa sinopse. A gente deve ser luz conforme a nossa imagem e mostrar a nossa imagem para as pessoas como luz que influenciam. Somos convidados para ser por meio, sermos sinceros, dar um testemunho de vida, de nosso testemunho verdadeiro, e seja visto pelos homens. Glorifica a Deus, que os homens, quando for ver, ele vai ver que é verdadeiro, conforme a palavra de Deus. Adquira lições bíblicas da revista do professor, porque do professor essa sinopse somente não do professor, então adquira ela. Sempre com conhecimento, que é o salmo, o ensino rabínico associado à metafórica do salmo é com sabedoria. Essa era a intenção de Jesus, visto que a palavra traduzida por nada mais feito, tendo tolo ou louco como seu significado popular, ou tolice ou corajoso. Se não aprendemos a aplicando conhecimento, que o tolo louco nada mais presta como tolo ou louco, que é o significado traduzido metaforicamente. Em resguardo de sua loucura, discípulo prende o caráter. Que aqui tá falando sobre o caráter, né? Isso daqui você acha, aplicando conhecimento,
no comentário bíblico pentecostal no Testamento. Adquiram e estudem bastante. Tópico 3. Discípulo que influencia, sendo sal. O sal não aparece, pois a tua maneira oculta e silenciosa essa referência ensina antes testemunha para que aqui, né, vai parecer que os discípulos influenciam os discípulos naquela época. A gente são discípulos de Jesus até hoje, mas a gente deve copiar os discípulos da Bíblia que seguiu Cristo, e a gente deve ser influenciador e ser sal por onde a gente foi. Aqui que fala também, ou seja, antes de prolongar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira em nós. Nesse sentido, o novo testemunho será titubeante. Que a gente aprendendo que nosso testemunho deve ser verdadeiro quando a gente for pregar na Escritura Sagrada, viver uma vida santa e reta conforme a palavra de Deus. Aí fala que não será titubeante, assim o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo mundo. Que o sal, né, que a gente deve ser sal, é espalhar o evangelho de Cristo para todo mundo. Sendo luz. Como a luz do cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho, em toda a sociedade, seguidores de Cristo não devem seguidores de Cristo não podem esconder, eles são chamados a andar na luz de Deus está, como na luz de Deus está. Então, gente, que nem aprendeu que a gente deve ser luz em todo lugar, e a gente deve brilhar na escola, no trabalho, na universidade, no emprego, na faculdade, numa farmácia ou numa loja que a gente tiver. A gente deve ter atitude cristã e agir como cristão e ser verdadeiramente sal e luz, influenciador de Cristo. Ponto 3. Influência cristã. Paulo diz que temos um tesouro em vossos vasos de barro. 2 Coríntios 4:7. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Não devemos portá-la como bandeira num mundo que inteiramente jaz e maligno. Que é lembra que a Escritura Sagrada diz, não lembro que foi, mas acho que foi o mundo já está no maligno. O mundo já está no pecado, mas a gente deve ser influência, pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, para o mundo volte a palavra, volte a santidade. Mas o mundo já está maligno. Mas a sociedade já é por um pecado. A gente não tem como mudar uma sociedade. A gente até tem, né? Mas tem que ser de muito esforço. Como que a gente muda a sociedade? Pregando a palavra de forma sincera, cara, humilde e verdadeira. Falando que aquilo que a sociedade faz, ela faz errado conforme o pecado e não agrada, mas ela tem que mudar isso, mudar a mentalidade, mudar a sua atitude, viver uma vida santa e reta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embaixador, pelo contrário, a postura de quem é salvo, luz, é de um embaixador de uma pátria, segundo Coríntios 5:20, cujas referências são a longanimidade, que é o fruto do Espírito, né? Que a gente deve andar como um sal, praticando o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5. Gente, eu vou abrir aqui para vocês esse texto. 2 Coríntios 5:20. Que fala: de sorte somos embaixadores da parte de Cristo. Deus por nós rogasse, rogamos, pois da parte de Cristo que vós reconciliais com Deus. Que é reconciliação, sabe, da verdadeira identidade. Que a gente são copiadores de Cristo, embaixadores de Cristo. Aí fala assim,
modo de viver por meio da nova vida e a prática de obras levará o homem a glorificar Deus. Usamos, pois o conselho de Paulo seja prudentemente como andais. Ele faz 5,35. Gente, toda a revista da escola bíblica, todo mundo fala da CPAD, Academia Assembleia de Gerações Bíblicas, Jovem Adulto. Todo comentarista que faz os tópicos, faz o comentário, ele coloca uma referência, mas ele tem alguns que falam nesse texto, tem alguns que colocam a referência. Você sabendo essa referência, tem que abrir a Escritura Sagrada e ler o que está escrito lá. Sinopse 3. Os cristãos são chamados a influenciar o mundo que vivemos, pois somos sal e luz. Muito bom. Vamos à conclusão, gente, dessa aula. Conclusão eu falo, a conclusão é o próprio comentarista que faz, sabe? Vamos ver o que ele fala aqui. Nesse mundo dominado pelas trevas do pecado, só a mesma influência nós sermos de Cristo. Para promover a verdadeira mudança, é preciso que use divina Bíblia e a parte de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho do Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostra uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exercemos o nosso papel sanitário. Aqui no nosso comentarista, quem está falando isso é o comentarista de alguns. Ele fala que se um verdadeiro sem cristão não for verdadeiramente, é totalmente errado para as Escrituras. Mas que ele fala, o Evangelho não deve ser levado, o Evangelho não será levado a sério entre os homens, tentando. Se o cristão mostrar a verdadeira, aqui fala que o cristão tem que mudar a verdadeira identidade, a verdadeira estrutura, o verdadeiro caráter que ele é. A gente não deve ser artificialismo ou ser falso, né? Tem que ser verdadeiramente. Ser sim, transformado, sincero, exercer o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. A administração do professor, visão do conteúdo, educação em leitura, se você quiser garantir, garanta. Agora, gente, eu vou me para o livro de apoio de subsídio. Eu começo o subsídio na leitura do professor, na revista, e depois eu vou para passar de Mateus 5,13, como está lá um texto que foi escolhido, né? Leitura bíblica em classe. Mateus 5,13. Exposta por Cristo tem como relevância exortante. Já tem piadas, você não sabe o que é fundar o cristão. Do hebraico, palavra Salomeu Aish, presidente é Malak, resgata dispensar nifal, ser desesperado. Não, perdão, gente, falei errado. Dispersado ou ser dissipado. Salgar, temperar de forma. A palavra sal de Gênesis 14:3 até chegar às próprias sanfonias surge. Ali surge aproximadamente 31 menções. Então é isso, gente. Cristão como sal, que abordando a versão cristão verdadeiramente como sal. Ilumina os lugares entregue a gente para todo lugar de Deus ser verdadeiro. Cristão como luz, e cristão verdadeiro é como luz. A gente deve brilhar como cristão nas trevas. Aqui fala, a luz não pode deixar seu real brilho e não estiver o seu devido lugar. Discípulo que influencia. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Deus abençoe grandemente sua vida. Compartilha para um monte de gente. E não se esqueça, deixa aqui embaixo. Se inscreva no canal, ativa todas as notificações, comenta bastante, compartilha para um monte de pastores, pregadores, líderes, família e tudo mais. Deus abençoe, gente. Ganhe sua vida. Tchau.